Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente quero, logicamente, agradecer a todos pelo apoio, a você que dá o seu like, muito obrigado. Tem alguns que logicamente, eh, não, não reconhecem o nosso trabalho, mas é vida que segue, é normal. Então vamos seguindo. Eu faço esses vídeos com maior satisfação para aqueles que são os nossos amigos, estão sempre curtindo nossos vídeos, dando o seu like, compartilhando com amigos e com pessoas que a gente também tem uma grande consideração. Então vamos conhecer um pouquinho da história do Açude Boqueirão. Até lá vamos dar boas remadas numa canoa, adentrando a esse espaço maravilhoso, um açude que tem capacidade, quando está cheio, para 293 milhões de metros cúbicos. Então é um açude bastante grande, né, extenso. É o açude mais antigo que recebeu a transposição do Rio São Francisco. É o açude mais, digamos, foi inaugurado em 1936 e ainda é o maior açude que recebe as águas da transposição do Rio São Francisco até onde eu sei. Na Paraíba, tem no Rio Grande do Norte o Armando Ribeiro, que logicamente é um açude gigante. Então, segundo o historiador, professor de língua portuguesa, escritor e membro fundador efetivo da Academia Cajazeirense de Artes e Letras, e essa matéria você acompanha também no site Coisas e Cajazeiras, que é um site bastante interessante, muito bem organizado. E aí, meus amigos, o Francelino Soares, ele destaca o seguinte, um pouco da história do açude. Ele diz o seguinte: o despertar do interesse pela construção do açude surgiu na população de São José de Piranhas, justamente diante da calamidade provocada pela seca de 1915, aquela mesma que deu margem ao enredo perpetuado por Raquel de Queiroz no seu romance O 15. Deve-se ao prefeito dali, na época, professor Sabino Nogueira de Vasconcelos, o primeiro apelo feito ao então presidente da República, Venceslau Braz Pereira Gomes. Nada, porém, foi feito. Careceu de vir a seca de 1919, a fim de que um grupo de várias senhoras da sociedade piranhenses viesse a dirigir-se à primeira-dama da República, Dona Melry Saião Pessoa, esposa do então presidente Epitácio Pessoa, dizendo do estágio de calamidade pública em que se achava a população sertaneja paraibana, como de resto do nordeste do país. Este, atendendo à esposa, determinou que o antigo Infox, Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, tomasse as providências necessárias e desse início aos trabalhos de construção não somente do açude e barragem do Rio Piranhas, mas, como de resto, de outros açudes, obras reclamadas pela população paraibana. De pronto, foi contratada uma construtora dos Estados Unidos para fazer o trabalho. Os trabalhos, no entanto, somente foram iniciados em 1º de julho de 1921, quando o sufoco das secas havia diminuído. Trabalhos iniciados, o novo presidente da República, Arthur Bernardes, dirigiu o Brasil de 1922 até 1926, determinou a suspensão da construção de açudes em todo o Nordeste brasileiro. Editoriais da época dizem que essas malfadadas providências adivinham da estreiteza de mentalidade que hoje domina alguns políticos brasileiros de não darem continuidade a obras iniciadas em governos anteriores. Por sinal, a Paraíba é pródiga dessa mentalidade tacanha e dela poucos escaparam, como por exemplo o nosso conterrâneo Ivan Bichara, que nunca se excusou de dar continuidade às obras iniciadas em governos anteriores.
A história prova que estamos dizendo, basta revê-la. Voltando ao assunto, somente com o advento cíclico das secas de 1931 e 1933 é que o então presidente da República, Getúlio Vargas, determinou ao ministro de Viação e Obras Públicas, o paraibano José Américo de Almeida, que desse continuidade aos trabalhos paralisados sob a tutela de Arthur Bernardes. Assim, determinou e assim foi feito. Os trabalhos do açude de Boqueirão de Piranhas foram reiniciados em 20 de junho de 1931, a partir de um projeto concebido pelos engenheiros Luiz Vieira, Vinícius Barreto e Moacir Monteiro Avidos. Porém, o novo flagelo provocou uma calamidade de doenças infectocontagiosas, ensejando a criação de cemitério improvisado em cujas covas rasas os que morriam eram jogados. Foi então determinada a construção de um hospital equipado com leitos, ambulatório, remédios e enfermeiros, e o médico, o doutor Francisco Carneiro, e juntamente com o chefe de enfermaria, Romeu Menandro, lograram salvar algumas vidas. Continuando com o artigo do professor Francelino, a direção dos trabalhos de construção do açude foi, de início, confiada aos engenheiros Lauro Melo de Andrade, como já falei. E aí, Gentil Ferreira e Hugo Sobral. Mas antes vamos dar continuidade, depois a gente volta aqui a esse assunto. Concluídos os trabalhos, o primeiro problema adveio somente em 1963, por ocasião da primeira grande sangria, portanto, há muitos anos, quando foi proposta uma reformulação na parede de contenção das águas. Pode-se dizer, então, que o encantamento da barragem anterior foi substituído pela estrutura atual, com uma ação conjunta de revisão procedida a partir de 1972, um trabalho do DENOX com o Boreal Office Reclamation, departamento aí, uma empresa dos Estados Unidos. A antiga vila de Piranhas, Vila Piranhas, depois distrito de Boqueirão de Piranhas, hoje distrito de Engenheiro Avidos, está quase às margens do Progresso, aguardando que o percurso Cajazeiras-Boqueirão seja asfaltado, pois, segundo consta, todo o projeto foi elaborado desde o governo Cássio, 2007 a 2009, passou pelo segundo governo de José Maranhão, de 2009 a 2010, tendo sido traçado e reformulado pelo governo Ricardo, e o asfalto que é bom até agora está em construção, mas até agora nada, né? Se o sepultado Denox tivesse permitido, como o pleito e o Epitácio Leite Rolim, quando prefeito municipal de Cajazeiras, a criação de um novo município onde hoje se arrasta o nosso antigo Boqueirão de Piranhas. Então, pessoal, realmente, lógico que é um resumo do resumo, com todas as informações aí de Boqueirão de Piranhas. Só trazendo a informação, a direção dos trabalhos de construção do açude foi de início confiada aos engenheiros Lauro Melo de Andrade, Gentil Ferreira e Hugo Sobral. Afastado da direção dos trabalhos por motivos de contaminação infecciosa, o engenheiro Lauro foi, então, substituído por Moacir Monteiro Avidos, que vitimado por uma febre endêmica tifoide dissentérica, veio a falecer em 12 de dezembro de 1932, sendo então substituído pelo engenheiro Silvio Aderne, todos subordinados ao Infox, depois Denox, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Então a gente percebe, embora eu vou discordar um pouco só com relação ao nome de Moacir Monteiro Avidos, porque na verdade o acento no ar nas informações nos jornais do Espírito Santo, onde Moacir Monteiro Avidos foi prefeito, foi secretário de Agricultura do Estado, como também prefeito da capital, né? E aí não tem esse acento,
né? Se você for pesquisar, não tem esse assento. Enfim, mas de qualquer forma, há uma polêmica realizada com relação a esse assento, mas é o de menos. O importante é sabermos com relação à construção da parede do açude de Boqueirão de Piranhas, um açude gigante. E um outro fato que também é narrado, né, por um outro grande historiador de Cajazeiras, o professor José Antônio de Albuquerque. Ele diz o seguinte: a construção do açude Piranhas, que havia sido paralisada em 1925, foi retomada no dia 20 de junho de 1932, não mais sob o comando dos americanos, mas sob a administração do IFOX, Inspetoria de Obras contra as Secas. Construção do açude Piranhas, que havia sido paralisada em 1925, foi retomada. Centenas de homens flagelados conseguiram trabalho para manter a família no ano de uma grande seca. Nos canteiros de obras e na parede do açude parecia um formigueiro humano. As condições péssimas de moradia, as inexistentes instalações sanitárias, a falta de água tratada e a total falta de higiene devem ter sido as causas do surgimento de uma terrível e avassaladora febre, além de outras epidemias de sarampo e varíola, que deve ter provocado a mortandade de centenas de pessoas. E aí uma das primeiras medidas do engenheiro foi a construção de um moquiço, o abrigo na propriedade de José Cartacho, e serviu de isolamento para as pessoas que adoeciam de varíola e ficava ao noroeste da obra, com mais de meio quilômetro de distância do acompanhamento, ou melhor, do acampamento, e as pessoas que morriam nesse isolamento eram sepultadas no matagal próximo, conforme já foi dito. Era um grande número de pessoas que morria, e uma das primeiras pessoas acometidas pela febre foi o engenheiro Moacir Monteiro Avidos, e saiu para tratamento, mas acabou falecendo no dia 15 de dezembro de 1932. Moacir Avidos foi homenageado depois pelos dirigentes do IFOX, que deram o seu nome ao acampamento e ao futuro açude, denominado de Engenheiro Avidos. No ato de sua inauguração, ocorrida no dia 19 de novembro de 1936, com a presença do governador Algemiro de Figueiredo e do jornalista Assis Chateaubriand. Inclusive, Assis Chateaubriand era proprietário do jornal O Norte. O número de mortos aumentava cada vez mais e eram sepultados em São José de Piranhas ou Cajazeiras. Diante deste fato, o engenheiro Aderne determinou a construção de um cemitério e de um hospital. A construção do hospital foi rápida, foi contratado um médico e, logicamente, melhorou um pouco a situação dos trabalhadores. E aí foram construídas mais 2 casas, uma para os funcionários do hospital e outra para servir de isolamento. Com esta estrutura e com medicamentos apropriados, muitas vidas foram salvas. Então, são informações realmente preciosas. A gente sabe também que mesmo com a epidemia, a obra não parou e várias casas foram construídas tanto pela inspetoria quanto por particulares, e o povoado crescia e com o volume de dinheiro que circulava no acampamento atraiu um grande número de comerciantes de outras cidades que se estabeleceram no Arruada. Então tá